onde eu possa aprontar o que eu quiser e andar de pé no chão. No ano de 2020, por causa da pandemia do coronavírus, as pessoas tiveram que ficar mais em casa em razão do isolamento social. Muitos tiveram que se adaptar e criar novos hábitos para manter corpo e mente saudáveis em um momento tão difícil. Um hábito que ficou mais comum e muitas pessoas adotaram foi começar a cultivar plantas em casa. Nós encontramos 3 casas diferentes e fizemos algumas perguntas para entender melhor o processo deles ao lidar com as plantas. Meu nome é Letícia, tenho 27 anos. Sou agrônoma, formada há 2 anos e estou fazendo licenciatura em Biologia. Eu sou Fausto, sou engenheiro agrônomo também, tenho 30 anos e eu estudo engenharia ambiental. Como que é seu nome? Agora você, pode ser. Quantos anos você tem, Francisco? 4. Olá, sou Lúcia, tenho 50 anos, sou formada em Estética e Imagem Pessoal. Olá, boa noite. Eu sou o João Lugli. Eu tenho 28 anos, eu trabalho atualmente com jardinagem. Comecei agora, junto com mais 2 amigos, a trabalhar com jardinagem, paisagismo e hortas em pequenos espaços, pequenos ambientes. E estou no último ano, concluindo o curso de Engenharia de Produção na UTF. Já faz acho que uns 120 anos que eu estou naquele lugar, mas eu gosto muito de lá e de tudo lá. O que é a natureza para você atualmente? Como você definiria ela? A natureza, na minha opinião, é uma grande teia onde tudo se conecta e onde cada elemento é importante e cada elemento necessita de cuidado. Eu acredito que a natureza é tudo. A gente tem a mania de separar a natureza. Eu vou ter o contato com a natureza, eu vou lá numa floresta. E a gente às vezes não se coloca como parte dela. E na verdade, se nós nos colocássemos como parte dela, acho que muitas das nossas ações, como sociedade, acho que teríamos um mundo um pouco diferente se a gente se colocasse como parte dela. Bom, a natureza para mim, hoje ela tem estado muito mais presente na minha vida. No começo da pandemia eu comecei a me aproximar mais dentro aqui da minha casa, por meio do lixo da cozinha, por meio das plantas que já existiam aqui, que eram da minha mãe, da minha avó. Elas cuidavam de vez em quando. Aí eu peguei para cuidar, né? A partir do momento que eu peguei para cuidar e vi que elas morriam, se faltasse água demais também matava. Eu comecei dentro da minha casa a me aproximar mais da natureza. E hoje, principalmente depois desse momento todo vivido durante a pandemia, as minhas decisões eu tento levar a natureza em consideração. Natureza é vida. Sem a natureza, nenhum ser existiria. Como é sua relação com as plantas? Como você cultiva elas? A maioria das coisas que eu tenho aqui em casa, que eu uso aqui em casa, são reutilizadas ou reutilizáveis, né? Eu uso bastante coisa que vai para reciclagem, né? Garrafa PET, essas coisas. Ao invés de jogar fora, eu tento lavar elas, fazer um vaso, ou guardar insumo, eu guardo o chorume da composteira nelas e dou, né? Geralmente, esses produtos de uso único, embalagenzinha de lanche, eu tento dar uma utilização a mais para ela, porque na minha consciência é como se fosse um dever mínimo meu ali, que eu assumi que é legal. E do mesmo jeito que eu pego esses plásticos e tento reutilizar eles, eu pego também terra, areia dos lugares que sobram, tento aproveitar uma mudinha de algum lugar, vou lá na casa da minha tia, vejo uma poda que ela precisa fazer e umas mudas que da poda eu já consigo fazer e crio muda aqui. Vou no mercado, pego semente e jogo na terra aqui para ver o que acontece, pego semente da cozinha, jogo na terra e nasce. Esses são meus métodos, é o jeito que eu gosto de fazer aqui para criar e experienciar. Tem um monte de coisa errada que eu sei que eu tá errado, mas eu deixo para ver o que tá acontecendo. Igual a lagarta comendo aqui todo o maracujá, eu vi ela chegando, vi ela começando a comer, eu podia ter feito alguma coisa, perdi o controle e em poucos dias ela comeu todas as folhas de maracujá. O maracujá não dá nem para ver a folha. E aí entra eu tentar entender o porquê que isso aconteceu. Então eu vou aprendendo de acordo com as coisas que vão acontecendo. Uma das bases que eu uso para tentar cultivar as coisas que eu faço aqui na minha casa eu experiencio de tudo um pouco, né? Eu coloco planta no mesmo vaso, eu faço
ornamental junto com pimenta, com hortaliça, com as coisas. Vou sempre tentando criar. Mas quando eu vou tentar fazer profissionalmente ou fazer alguma coisa para as pessoas, eu uso de técnicas agroflorestais para poder desenvolver um melhor cultivo, né, de algumas formas ali, tanto na jardinagem quanto na produção de hortas. Minha relação é como se fosse uma relação de mãe com filho. Amo, não vivo sem e cuido como se fossem meus filhos. Como é o processo? Eu pego elas pequeninas, cuido, o amor, a dedicação. Você não pode descuidar, porque depende do dia, né? Dependendo do seu humor também, as plantas parece que sentem, né? Então, você tem que ter todo o cuidado, o amor. E eles só te dão amor, só te dão paz, só te transmite a felicidade. Parece que eles é um comprimido que você toma que te faz bem só. Sou filha de minha mãe é agricultora e eu aprendi um pouco com ela, né, nesse processo de cuidar das plantas. A gente liga para ela para perguntar se está na lua certa para plantar. Então ela ajuda muito a gente nesse processo. A gente também tem a nossa formação, que a gente entende um pouco, né? Mas eu acho muito importante a gente resgatar esses conhecimentos no nosso processo de produção de alimentos, sabe? As sementes, a gente troca muitas sementes com muitos agricultores. Aqui, onde a gente tem um pouquinho de cada lugar. A gente gosta desse processo de trocar e cultivar as plantas e ver elas no seu processo de desenvolvimento. E principalmente retornando com o alimento, né? Aqui, como a gente trabalha em um ambiente pequeno, e não só por isso, a gente faz rotação de culturas. Rotação de culturas o que é? Onde a gente planta uma cultura, quando a gente for plantar outra coisa, a gente não planta a mesma coisa num lugar, a gente planta uma outra cultura. Uma outra espécie de outra família de plantas alimentícias. E aí, por que eu disse não só por isso, né? Porque justamente não é só porque é um espaço pequeno, é porque isso traz benefícios para a sanidade das plantas, elas ficam mais saudáveis, né? Então, assim, a gente busca aproveitar bastante os lugares em que a gente faz a compostagem, porque a gente sabe que o local em que a gente vai fazer a compostagem, as plantas vão nascer vigorosas. Aí tem o papo da árvore ali que a gente estava tendo. A árvore estava enorme semana passada. Eu sempre vinha aqui na horta, olhava para o alho e via que tinha uma mancha ali que estava mais nanica. Aí eu vou cortar essa árvore. Aí eu fui ali, passei o facão na árvore e agora ela está pelada, mas ela vai rebrotar. É isso que a gente explicou pro Francisco também, né? Porque ele ficou sentindo, porque ele também está aprendendo esse processo, né? Às vezes o nosso quintal tá assim, cheio de folha, a gente abaixa ele. E o Francisco sentiu com a árvore, porque ele falou, mas ela fazia sombra para mim. Ele amava a árvore e a gente vive falando, olha só, sei lá quem cortou a árvore, que coisa, né? E a gente explicou, não, ela vai rebrotar, filho, tá tudo bem. Ele, então tá bom. Quais plantas você tem em casa? O que você faz com elas? Aonde você usa? Como você usa? E para que você usa? Que plantas que a gente tem aqui em casa? As plantas que a gente consegue plantar. Tipo assim, o que nasceu da composteira, o mamoeiro, coisas que eu peguei daqui da região. Ali embaixo tem uma toceira de bananeira. Eu peguei umas mudas de lá, peguei duas mudas. O chuchu tinha um pé ali. Eu também peguei. E a gente busca fazer um escalonamento. Uma vez por semana ou uma vez mais ou menos a cada 15 dias. A gente costuma plantar um brócolis, um couve-flor que demora mais tempo, né? A gente tem também plantas medicinais que são usadas para tempero, para fazer chá, para fazer emplasto, que for necessário, né? Uma farmácia viva, Uma farmácia viva. E a gente fez uma espiral de ervas. Só que nesse espaço pequeno a gente tem poejo, curry, a lavanda, o alecrim, estévia, malvariço, babosa, melissa. E aqui a gente sempre vem. Francisco tá com uma dorzinha de garganta, ou a gente tá com dor de cabeça, ou machucou o dedo. A gente sempre vem na horta, é a primeira opção. Tem muitas variedades na nossa horta. Sim. Um pouquinho de tudo, mas tem.
Olha, as plantas que eu tenho aqui, elas são todas assim de uma enorme variedade. Algumas eu sei o nome, outras não sei. Algumas eu sei a forma correta de cuidados, mas as outras eu cuido do meu jeito, né? E elas retribuem muitas vezes, né, com o seu espetáculo, né, de beleza. Pra mim é tudo bonito, a beleza, né? Para os outros já pode ser que não, né? Essa é uma orquídea dendrobium, né? Eu fiz um painelzinho aqui reciclável, né? Ó, esse aqui ele é um pallet que vem mudas para horta, né? Aí eu aproveitei e fiz um pallet aqui, coloquei as orquídeas aqui. Eu tenho várias plantas ornamentais que eram da minha mãe e da minha avó e já estavam aí. Algumas orquídeas, algumas coisas. Algumas que eu peguei no fundo de vale, tipo essa daqui. Eu tenho ela em vários lugares espalhado por aí. Vou sempre tentando replicar. Eu pego essa samambaia aqui, ela já morreu umas 4 vezes. E ela tá aqui, ó. Isso aqui é as mudas que eu trouxe tudo lá da casa da minha tia. Isso aqui eu comprei num garden há muito tempo atrás, vi que era bom ter no quarto um lírio da paz, que era bom pra respiração, não sei o que. Eu falei, vou comprar um pra ver como que é. Bonito, dá uma flor branquinha. Ornamentais em geral que eu uso pra deixar aí, pra aprender, e porque elas já estavam aí, né? Então elas sempre transitam de acordo com a época do ano aqui também. E eu gosto muito também de fazer plantio de comida em vaso, em pequenos lugares. Então eu tenho umas caixas de peixe que as peixarias recebem, os atum, as coisas, numas caixas de isopor, e tento plantar nelas para entender como que funciona e tal, plantar comida. Aqui eu tenho oropronomes, manjericão, plantei uns quiabos aí, deu um quiabo só ali, que tá atacado por umas cochonilhas ali. Pimenta eu gosto de plantar bastante também. E lá na frente, que daí tem um espacinho no chão, é onde eu fiz uma espiral de ervas medicinais, junto com o Fausto, né, por meio da Jardacatiá. A gente montou um projeto em uma semana aí, tudo com coisas que eu já tinha aqui plantado nos vasos, já tinha espalhado pela casa, já tinha muita coisa. Acho que eu comprei umas 3 mudas só, e as terras e o adubo. O resto a gente conseguiu tudo de graça e montou ali um local com várias plantas para usar como tempero, chás. Eu nem sei as formas de usar todas elas, mas cada dia eu aprendo uma coisinha a mais. É uma busca, sim, por conhecer esse método, porque é uma coisa que a gente compra no mercado, esses temperos, eles são caros e a gente pode ter o melhor tempero que existe, né? Eu não dou conta do tanto que ela produz. E, na verdade, tinha esquecido do ambiente, que é o corredor, que é onde tudo começou, só com um paletzinho pequenininho ali que eu tinha na frente da janela do quarto, que eu comecei com suculenta e fui tentando aprender e matei todas. As que eu comecei, acho que eu já matei todas há muito tempo. E eu falo isso porque as pessoas têm que matar mesmo as plantas para aprender. Ó, você tem um bonsai ali, talvez ele não volte. Eu tô na esperança ali. Eu vi que ele tava meio mal, mas não soube o que fazer também. Então vamos ver. Acontece. Um dia, em uma viagem que eu fiz, já perdi mais de 17 vasos. Porque eu tinha plantado eles recentemente, eles precisavam de cuidado maior, né? E não teve esse cuidado delicado que eu sabia que tinha que ter, e enfim, né? Na época eu desanimei um monte, parei de plantar comida aqui, e foi por isso que eu fiz a espiral, porque eu falei, não, comida em vaso não dá certo. Na época eu lembro que tinha plantado um tomatinho num vaso, tinha dado 3, 4, 5 tomatinhos assim, e o tomate que eu tinha plantado no chão lá na frente estava dando tomate. Aí eu falei, não, eu vou focar lá. Daí eu fiz a espiral e hoje a gente tem lá, se eu quiser salada eu consigo fazer lá, a gente consegue fazer um monte de coisa. Eu gosto muito de salsinha e cebolinha, e salsinha e cebolinha é o que mais tem lá, então qualquer coisa que eu for fazer, eu vou arrancar um tufo lá de salsinha e cebolinha e sempre tem. Isso pra mim já vale a pena só por aí. O que torna o cultivo mais difícil? Várias coisas aqui, é tudo concretado, né? E às vezes que eu montei os vasos, nem sempre eu tive um cuidado em colocar uma manta, alguma coisa, então sempre tem terra no chão, né? E acaba manchando e tal. Né, mãe? Vem aqui. Os vasos mancham o chão de vez em quando? Olha a beleca que tá aí. Minha mãe acha que suja os vasos, não sei se é verdade. Então a dificuldade é essa, é o tempo, é o dinheiro, porque
se eu for comprar um adubo, uma terra boa para pôr nos vasos e tal, tudo vai complicando, né? O próprio vaso mesmo é caro, eu coloco aqui os vasos gratuitos que eu faço usando a criatividade e as coisas que eu tenho, mas eu queria ter uns vasos bonitos, comprar uns vasos bonitos, né? Eu não faço isso porque é outro tipo de ambiente, de ideia aqui no momento, né? A rega é uma questão importante, né? Porque às vezes eu tenho que sair num dia e se eu ficar 2 fora sem aguar, já complica. Então, geralmente tem alguém em casa, né? Geralmente fosse a água. O que torna o cultivo não é difícil, né? Depende muito do seu estado emocional, do seu dia. Não tem um dia difícil, né, para você mexer com elas. Difícil lógico, as pragas, as doenças, os fungos. Como eu não sou nenhuma entendida, um expert em botânica, ou um biólogo, ou um agrônomo, então a gente, né, acaba deixando as plantinhas sofrer um pouco porque não sabemos os cuidados que elas merecem, né? O que torna mais difícil plantar no meio urbano e o que torna mais fácil são a mesma coisa. Os recursos estão aqui, né? Mas eles também não estão aqui. Por exemplo, a água. Se a gente quiser molhar com a água da Sanepar aqui, a gente vai ver que fica um pouco caro. Então, aí, assim, pensando nisso, a gente começou a ter algumas ideias. A gente fez a captação de água da chuva e, assim, a gente conseguiu uma doação de um reservatório de 200 litros, que é muito pequeno e não cabe para essa situação, mas ele cumpre o papel, entendeu? A gente consegue repor a água do laguinho. A ideia é que mais para frente a gente faça ali um local para lavar as mãos e tal, mais funcional nesse sentido, assim, sabe? Tirando isso, tem diversos outros recursos que a gente precisa para criar esse ambiente. E acho que o principal deles é mão de obra. Às vezes fica um pouco difícil, sabe? A gente, nessa correria toda do dia a dia e tal, parar e abrir um canteiro. É difícil. Eu acho que na roça eles têm esse recurso mais abundante, assim, no meio rural, né? Além dos recursos, eu acredito que uma parte que eu acho difícil do cultivo é entender o que as plantas querem para estarem saudáveis e felizes. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Por que ela não tá indo? Se a gente botou o que precisava, se botou palhada, se tá regando, o que é? E aí você vai, você para, você estuda, pensa, o que pode ser, o que não pode. E eu acho que é mais isso, assim, pra mim, além dos recursos, eu acho que entender o processo delas. Num lugar diferente também. Então, a terra muda, né? A terra é muito ferro, a gente tem que se adaptar a ela. Outras variedades, outras épocas do ano. Sim. Com a pandemia, mudou alguma coisa? Ah, sim, porque com a pandemia acabei, né, tendo que ficar mais em casa e antes eu quase não tinha muito tempo com elas e com a pandemia já faz quase 2 anos e eu estou aqui quase 2 anos e acabei até aumentando mais, né, a variedade delas e é uma terapia. Com a pandemia eu comecei a fazer isso aqui que eu faço hoje, né? Tinha os vasos espalhados aí, tinha várias coisas, mas eu pegar as sementes lá da cozinha, jogar na terra, entender aquele processo, passar no mercado, trazer. Eu sempre gostei disso, sempre fiz isso em vários lugares, mas eu não fazia isso dentro de casa. Então, com a ideia de ter que ficar dentro de casa, eu comecei a cultivar aí com tudo que tinha de potinho, eu jogava terra e jogava uma semente e vi o que ia acontecer. Comecei a entender mais longe daqui, né, como que a comida era usada em outros lugares, então comecei a ver nos restaurantes como ela era utilizada. E aí com isso eu comecei a ver também que as coisas que eu tinha plantado ali na espiral, por exemplo, era possível vender elas. Mas a pandemia foi o que me trouxe esse ambiente aqui, esse cuidado, esse tempo para dedicar a criar uma coisa. Mudou tudo. Mudou tudo porque a gente morava do outro lado da rua. Todo dia a gente passava na frente dessa casa. E aí a gente via esse tanto de coisa. A gente queria espaço, porque tinha a gente goiabeira. muito preso.
A gente tava preso lá. O João lembra, era um cantinho de nada assim, carregadíssimo assim de plantas. Tava socado, aí ficava até meio poluído, assim, se ficava na casa não era tão agradável, assim, tava muito socado. Aí eu tava tentando plantar no teto e a Letícia falou, para aí, vamos se mudar. Aí a gente se mudou, nos mudamos para essa casa aqui. E aqui era tudo gramado. Quintal, 90 e poucos metros quadrados, esse quintal, tudo grama. E a única coisa que tinha aqui era aquela goiabeira ali. A pandemia mudou tudo, mudou tudo. Eu acho que se a gente tivesse ficado na outra casa e a gente não tivesse feito esse investimento de energia aqui, a gente poderia estar meio triste, sei lá, com depressão, talvez por não ter, sabe, colocado para fora tudo isso que estava aqui. A gente estava querendo muito isso. Acho que algumas coisas também mudaram na pandemia. Outras pessoas observaram o nosso exemplo, as pessoas passam, né, na caminhada da manhã, tiram uma dúvida, perguntam, dizem que querem fazer em casa. Outras pessoas que também ficaram muito tempo dentro de casa na pandemia pediram ajuda para construir um quintal. Será que é possível fazer um quintal na minha casa, mas não tem espaço? A gente, quanto ao nosso redor, as pessoas vão saber também sobre quais as plantas poderiam proteger de uma gripe ou de uma garganta, ou fortalecer o pulmão, as vias respiratórias, ter essa opção dentro de casa. Então, acho que a pandemia também trouxe essa reconexão e parar para observar a sua volta, assim, né? O que a gente tem, o que a gente pode fazer, de que forma a gente pode fazer. Você considera o plantar algo terapêutico? Se sente melhor depois de cuidar das suas plantas? Bom, plantar é uma coisa muito terapêutica, não só plantar, né? O cuidar das plantas, entender o crescimento delas, né? Ver ela saindo da terra, como que ela sai, quanto tempo ela leva, quais os cuidados tem que ter, né? Eu não vou tanto atrás das coisas para estudar na internet, aquela planta de ponta a ponta e tal. Às vezes eu paro para fazer isso, mas de várias plantas, mas não a hora que estou precisando de alguma coisa. Então, eu vou ali na intuição, é um momento de me conectar mesmo assim com a natureza. E tudo é aprendizado. Então, para mim, é uma terapia, né? Cuidar das plantas e entender esse outro ser vivo, né? Uma outra coisa que tem outra velocidade, cada planta tem velocidade, daí ela, às vezes falta um adubo, alguma coisa. Você tem que entender aquilo que ela está precisando e colocar, e aí você viu errado, e aí você mata ela. E aí, cada hora é uma coisa, né? Igual a vida da gente. Planta é vida, é terapia 100%. Eu acho que não tem quem, né, começou a mexer com plantas e falar que me fez mal. Muito pelo contrário, planta, você começar a plantar, você começar a mexer, você ver ele desenvolver, é só uma alegria para você, ela só te traz benefícios. Uma pergunta, eu acho que remete a quem é o ser humano, o que o ser humano é, de fato, né? E o que eu acho que o ser humano, ao longo desse processo de urbanização, que é super recente, perdeu essa conexão, mas ele sente um vazio. Quando ele passa, olha, fica feliz. O coração se alegra. Então, eu acho que ele reconhece em si mesmo aquele processo de cultivo e para mim é esse autorreconhecimento do meu trabalho, do que vai se transformar em alimento para mim, para minha família. E essa valorização é a mesma que eu dou para todos os agricultores que produzem os nossos alimentos. Então, para mim, o alimento é mais do que o alimento, ele é um autorreconhecimento da pessoa que produz e da pessoa que cultiva e cozinha também. Aí no final das contas tem o cozinhar, né? Também. Pessoas já fizeram esses trabalhos mostrando que as áreas verdes nos centros urbanos melhoram a qualidade de vida. Então já foi comprovado até cientificamente, assim, pelo método científico, de que isso tem um efeito positivo na vida das pessoas. Acredita que algum dia o cultivo na cidade será algo mais comum? Para mim, a gente foi desaprendendo, né? Foi ensinado a desaprender
e a querer cada vez mais o concreto, não gostar desse matinho que está nos cantinhos do chão. Eu acho que desde que eu nasci as coisas foram muito mais concretadas do que desconcretadas, né? Então a gente foi ensinado que a comida tá longe, essas coisas, e eu tenho tentado entender como que isso pode mudar, né? Hoje, principalmente agora no momento de pandemia, cada vez mais pessoas estão pensando em ir mais para a terra, para o campo, pensando em outros ambientes. E eu acredito que esse movimento está acontecendo dentro das cidades também, né? A agricultura urbana é uma coisa que é real, acontece em muitos lugares, né? Aqui em Londrina acontece. Então a gente tem buscado, eu, meus amigos, algumas pessoas que a gente conversa muito sobre isso, tem buscado encontrar esses meios para cada vez trazer mais a agricultura urbana para aproximar as pessoas da comida delas mesmo, né? Imagina, se você puder, todas as coisas que você consome de vegetais, você ter um local perto da sua casa, você consiga ir a pé ou de carro e colher as coisas, plantar as coisas e colher as coisas que você compraria no mercado, sabendo que ali não tem nenhum veneno, não tem nada, você não vai estar consumindo uma coisa que vai estar te fazendo mais mal do que bem. Ao invés de te nutrir, vai estar também te nutrindo, mas vai estar cada vez cobrando um preço ali que pode ser caro, né? Sim, sem dúvida. Já está sendo comum, né? O cultivo em grandes metrópoles, nos apartamentos. Tanto é que as hortas verticais estão muito na moda agora, né? Porque é falta de espaço. Então, qualquer espaço, quem gosta de planta, jamais. Pode ser dentro de um vaso, dentro de um cubículo, mas elas vão dar um jeito de querer plantar. Eu sou muito otimista e às vezes não sou em relação a isso. Porque às vezes a gente vê muitas coisas que falam, nossa, parece que as coisas estão mudando, que legal. Hortas urbanas, agricultura comunitária nas cidades, a gente vem vendo muito essas iniciativas crescendo, né? Em qualquer lugar do mundo você vê. Mas acredito que ainda falta muito incentivo. Porque uma coisa é você querer fazer na sua casa, outra coisa é você ter recurso, você ter um incentivo de alguém para tu poder iniciar e realizar esse tipo de coisa. A compostagem, as pessoas não sabem o que é a compostagem, não fazem ideia do que é. Por isso que elas não fazem em casa, é um negócio muito simples. Tem gente que fala, nossa, queria fazer muito uma composteira na minha casa, mas fede muito, porque eu não tenho espaço. Mas tem tantas formas de fazer. E o que é a composteira? A compostagem, né, é um processo de degradação de produtos orgânicos, né, sempre aeróbico. Então a compostagem é um processo, de modo geral, aeróbico de degradação, biodegradação de compostos orgânicos. Essa biodegradação ela é facilitada por alguns parâmetros, né? Então a gente procura utilizar, por exemplo, 3 partes de matéria estruturante, que é essa palhada, restos de cavacos de madeira, né? A própria serragem, e uma parte dos resíduos da cozinha, restos de frutas, etc. A compostagem ela tem algumas fases desse processo. Ela se inicia com uma fase mesofílica, depois vai para uma fase termofílica, onde esquenta muito, chega a quase 70 graus, e aí, por fim, ela vai para uma fase de maturação, que é a formação do humus. Então aí as minhocas, emboás, né, os piolinhos de cobre, eles vão lá e devoram e terminam com o processo, transformam toda essa matéria em humus. O que acaba acontecendo? A matéria umificada, o humus, guarda uma grande quantidade de nutrientes. E esses nutrientes ficam disponíveis para as plantas quando são colocados no solo. Então acho que a compostagem, assim, para a agricultura urbana, ela é muito incrível. Porque aqui tem muito resíduo orgânico. Cada casa tem uma, 2, 3 pessoas produzindo resíduos orgânicos. Cada pessoa produz, em média, 500 gramas de resíduo orgânico por dia. Imagina a quantidade de resíduo orgânico que poderia ser destinado para compostagem. Poderia ser deixado de ser enviado para o aterro sanitário. Qual dica você daria para alguém que quer começar a cuidar de plantas? Não desista.
É uma boa procure. dica. Eu acho que assim é uma boa dica, não desista. Porque às vezes não dá certo, às vezes você não tem espaço na sua casa, plantou a planta lá na sombra, ela não veio direito, daí você dá uma desanimada. Tenta em outro lugar. Tenta conversar com a Pessoas, natureza. também. Tenta conversar com a natureza e não precisa falar com as árvores, pode falar com você mesmo, só escutar, olhar, tentar sentir, ter sentimento para com a planta. Eu acho que é muito legal, sabe? Tipo assim, você olhar, ver que ela tá murchinha e virar as costas, pô, aí tá sacrificando a planta. Tu viu que ela tá murchinha? Vai lá, dá uma mexidinha nela, joga um copo d'água no pé dela. É esse cuidado que traz o bem-estar depois. Se conecte com as pessoas. Essa é muito importante. Cara, mas assim, para não ter erro, procura os 12 princípios de design da permacultura. Lá vão ter 12 princípios que, se você seguir um deles, você já tem grande chance de ter sucesso. Um deles é conecte com as pessoas. Você que quer, né, começar a cuidar de plantas, primeira coisa, eu acho que você tem que gostar. Gostar, tá, pode ser que você não goste, mas se você começar, né, com uma mudinha simples que seja, e você cuidar, dar atenção, carinho, né, a comida, como diz, né, regar, dar o adubo, e você vê o feedback que ele te oferece, nossa, daí é um vício que não tem mais volta. Eu não tenho uma dica, mas eu tenho as coisas que eu fui aprendendo devagarzinho, assim. Uma coisa que me ajudou muito foi ter uma composteira em casa, né, que ela gera um volume de coisa ali que você tem que dar conta dele. Ela tem uma velocidade, você tem que se dedicar ali a ela, mas ela é uma coisa muito compensatória. As coisas que não são lixo ali, que são restos de comida, que eles podem virar o melhor adubo possível ali e tal, você deixa de colocar eles dentro de uma sacola e levar para o lixão e virar uma coisa tóxica e virar uma comida para sua planta mesmo, né? Virar um adubo dentro do seu quintal mesmo, até você vai consumir novamente aquele nutriente ali. Então, é uma compostagem que dá para ser feita em apartamento, dá para ser feita em casa, dá para ser feita de qualquer forma, em qualquer ambiente e em grande quantidade, em pequena quantidade. Existem vários projetos na internet aí que dá para aprender. E pesquisar e assistir uns vídeos aí. Eu gosto deste vídeo. Tem vários livros aí muito legais também, que tem uma quantidade de informação muito legal em sebo. Tem alguns livros atuais aí, de uns escritores atuais, que falam sobre punks, né, plantas alimentícias não convencionais e várias outras informações aí muito importantes para a gente ir cada vez mais se aproximando da natureza, respeitando ela, entendendo ela, não chegando e falando assim, eu quero que aqui nasça isso, sendo que a vida inteira não deu certo e tal. Entendendo ela para parar de bater o braço e conseguir ir flutuando de uma maneira mais orgânica e tranquila, né? Eu gosto daqui, eu também gosto. Eu também planto com o papai e a mamãe. O que você plantou semana passada ali com a sua amiga? Feijão. Feijão. E aquela que você plantou lá atrás, lá? Pimentão. A gente sempre tenta trazer, sempre que a gente vem pra horta, junto. A gente sempre vem, nós três normalmente. Rega e planta alguma coisa. Isso Dá uma aí. regadinha, planta uma mudinha. Dá uma podada, né? Falo pra ele, tô lá cozinhando, Francisco, vai buscar um alecrim pro pai. Aí antigamente ele ia com um raminho de outra planta, assim. Agora ele vai certinho com um raminho de alecrim, aprendeu qual que é. Hoje em dia, os cultivos das plantas já não estão mais restritos somente na área rural. Há vários registros do crescimento nas áreas urbanas. Com a pandemia, este número aumentou significativamente e trouxe enormes benefícios para muitas famílias. Nós podemos observar
que dentro das 3 casas entrevistadas, ambas possuem um sentimento de gratidão e emoção ao acompanhar todo o processo do cultivo de uma planta, desde o plantio até a colheita. Quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar e andar de pé no chão. Tá? Tinha pergunta. Numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que quiser